Olá, todos bem? Tomara que sim. Boa noite. Que ótimo ter todos aqui conosco mais uma vez. Começa agora mais um culto online da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Louvar a Deus por todas as suas bênçãos. Esse é o nosso propósito. Vamos cantar juntos, então? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos agora conferir os avisos desta semana. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É com muita satisfação que eu estou aqui mais este domingo para deixar alguns recados importantes para vocês. Bom, em relação ao funcionamento da igreja, de 9 às 17 horas, sem problema algum. Agora, se você está precisando de algum apoio, alguma necessidade diante dessa crise que estamos passando, entre em contato pelo telefone da nossa igreja, faça o agendamento com o nosso pastor Eldon ou o nosso irmão Jonatas. Eu tenho certeza que ele vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Vem aí Jantar dos Namorados Online. Este grande evento será realizado no dia 12 de junho às 21 horas pela plataforma Meet. O link será enviado um dia antes para os casais. Para fazer suas inscrições, basta procurar os membros do Ministério de Família através do nosso próprio WhatsApp. Bom, os casais deverão preparar aquela mesa de jantar na sua própria casa. Teremos uma devocional, vários sorteios de brindes e, é claro, momentos inesquecíveis. E o melhor disso tudo, você não vai pagar nada por isso. Não perca tempo. As vagas serão limitadas. Pessoal, não deixem de acompanhar a gente pelo Instagram, de segunda a sábado, às 19 horas, tá? Pelo perfil @IP do aeroporto. Agora, público jovem, muita atenção. Tivemos alterações no dia da semana, inclusive também no horário. Terça e quinta, 22 horas. Pelo perfil do Instagram, @IP do aeroporto _jovem. Quanto ao YouTube, conto muito com o seu apoio. Basta você se inscrever, ou seja, clicar no sininho ali no YouTube, e aí sim você fica sempre atualizado com as nossas informações da Igreja Presbiteriana do Aeroporto, ok? Gostaríamos muito de agradecer aos irmãos pela sua fidelidade na devolução dos dízimos e ofertas. A igreja tem conseguido cumprir com seus compromissos financeiros. Deus seja louvado.
Em Mateus 6:26, Jesus diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, porque nós temos muito valor diante dele e ele cuida da gente. Ele tem cuidado da gente até para a gente poder dizimar tranquilamente nesses dias. A igreja tem sido suprida por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida da Igreja do Aeroporto. Obrigado pela comunidade, por todas as casas, por todas as famílias. Obrigado porque o Senhor tem nutrido, suprido, alimentado cada um de nós. E o Senhor ainda tem dado a gente o privilégio de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado porque o Senhor tem colocado no coração da igreja o compromisso, o comprometimento, o engajamento, a responsabilidade com o dízimo e com a oferta. Abençoa a vida de cada um, o lar de cada um, a saúde de cada um, o emprego de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, gostaria muito de agradecer ao evento realizado na semana passada, no sábado, pela nossa igreja. Nós arrecadamos 860 quilos de alimentos. Transformamos isso em 39 cestas básicas, e isso em apenas 6 horas de duração. Foi fantástico. Glorificamos e louvamos a Deus a cada um de vocês que contribuíram para esse evento tão bonito. É um motivo de muita alegria e gratidão de servirmos aos necessitados e vivermos isso na prática. Amar ao próximo é agradar a Deus, e Ele se alegra de um coração bom e generoso. O nosso muito obrigado. Chegou a hora de ouvirmos a mensagem de Deus para nossos corações. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? É bom estar com vocês aqui para mais uma celebração, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Essa semana nós completamos já 2 meses de distanciamento social, desde que nós deixamos de nos reunirmos lá na nossa igreja, não é? E hoje eu quero dar sequência aqui na série de mensagens, de volta ao cenáculo. A última mensagem, o último ensinamento de Jesus ali no cenáculo para os seus discípulos, antes dele sair
para ser traído. Então, a gente dividiu essa oração de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, em 3 partes, 3 propósitos distintos. O primeiro propósito da oração foi quando Jesus ora por si mesmo. O segundo propósito, quando Jesus ora pelos apóstolos, pelos seus discípulos. E nós vamos conversar hoje sobre o terceiro propósito da oração de Jesus no cenáculo, que é quando ele ora por mim e por você, pelos discípulos que viriam a partir dele. Então, hoje a gente vai meditar sobre João capítulo 17, do versículo 20 ao 26. Mas antes da gente ler o texto, vamos fazer uma oração? Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tudo que já aconteceu nesse dia, obrigado porque podemos, Senhor, parar nessa noite, início de noite, Senhor, para a gente celebrar ao Senhor juntos. Obrigado porque a gente tem essa oportunidade. Talvez em vários outros lugares do país as pessoas não tenham acesso à internet, à tecnologia como nós temos, e nós temos esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui, mesmo de forma virtual, mas estamos conectados uns com os outros. Então nós queremos te agradecer por isso, agradecer pelos ensinos ali, os ensinos de Jesus no cenáculo, agradecer por Jesus, pela cruz, pelos próprios discípulos que fizeram chegar até nós todos os ensinamentos que Jesus deixou no seu tempo, quando esteve aqui entre nós. Sabendo que Jesus vive e habita em cada um de nós através do teu Espírito, te pedimos para que o Senhor fale com a gente, conduza esse momento mais uma vez. É a nossa oração, em nome dele, Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, então o texto? João capítulo 17, versículo 20. Quando Jesus ora por todos os crentes, Oração de Jesus por mim, oração de Jesus por você. O texto diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Irmãos, essas foram as últimas palavras de Jesus ali com seus discípulos no cenáculo. Nós já estamos na 12ª mensagem falando sobre os ensinamentos de Jesus no cenáculo. São 3 meses já compartilhando aos domingos os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos que nos alcançam nos dias de hoje. 2000 anos depois, nós estamos de volta ao cenáculo, aprendendo com Jesus. A gente viu nessa oração que nós dividimos, é uma oração só dividida em 3 partes. Não é? Há 2 semanas atrás nós estudamos sobre a primeira parte da oração, quando Jesus ora por si mesmo, e nós vimos que a ênfase dessa primeira parte da oração é a salvação, quando Jesus declara que ele tinha autoridade para salvar.
Na segunda parte dessa oração, quando Jesus ora pelos seus apóstolos, a ênfase é segurança. Quando Jesus diz que ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai deu, aqueles que o Pai colocou em suas mãos. E hoje nessa terceira parte, a gente vai estudar a oração de Jesus por nós, pelos discípulos que viriam a partir daqueles. Jesus então faz uma oração naquele momento de angústia, sabendo que dentro de alguns segundos ele sairia daquela sala em direção ao Monte das Oliveiras e o momento onde Jesus seria traído. Então tudo isso Jesus já sabia, mas em meio a essa aflição, essa angústia, Jesus lembra de orar por cada um de nós. A ênfase nesse momento da oração de Jesus é por unidade. A oração de Jesus, que Jesus faz por nós, é para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Então, irmãos, esses são ensinamentos fundamentais, essenciais para nós, para os discípulos de Jesus. A oração de Jesus, nesse momento, é para que nós fôssemos um. Esse é o desejo de Jesus. Talvez ele estivesse olhando para aquele contexto dos discípulos naquela sala. Talvez Jesus estivesse contemplando, não é, a perseguição, o ódio do mundo. E ele conseguia perceber, enxergar lá na frente de que a igreja precisaria de unidade para sobreviver, para resistir a todos os ataques ao longo da sua história. Então, nessa oração de Jesus por nós, essa oração por unidade, ela nos alcança em pelo menos 3 aspectos que eu gostaria de comentar rapidamente com você nessa noite. O primeiro aspecto dessa oração de Jesus por unidade é que a unidade da igreja acontece através da mensagem. Qual mensagem? A mensagem da verdade, a mensagem pregada por Jesus, a mensagem deixada aos apóstolos e pregada por eles. Eu gostaria de reler o versículo 20, quando diz assim: minha oração não é apenas por eles quem? Os apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, a mensagem pregada pelos apóstolos, para que todos sejam um. Então, Jesus ora por nós para que essa mensagem dos apóstolos chegue até nós, não é? Na revista atualizada, na versão Almeida, revista atualizada, o versículo 20, vai dizer assim: por intermédio da sua palavra, da palavra de Jesus. A NVI traz a palavra deles. Mas independente da tradução correta aqui para esse versículo, o que a gente sabe é que essa mensagem da verdade é que apresenta Jesus Cristo a cada um de nós, e essa mensagem que através de Jesus faz com que nós sejamos um. Então, o meio para conduzir a pessoa a Cristo é através da palavra pregada. A pessoa ouve ou lê a mensagem e o Espírito Santo aplica essa mensagem ao coração da pessoa. Não é porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ou a mensagem de Deus. Então, essa mensagem nos alcançou a cada um de nós. E em Cristo essa palavra faz de nós uma igreja. E essa unidade não é algo exterior. Essa unidade que a palavra causa em nós através do Espírito Santo é uma unidade espiritual. Então, a nossa unidade toma forma a partir do amor de Jesus por cada um de nós. E o amor de Jesus expresso através de cada um de nós. Eu gostaria de ler 1 João capítulo 4, versículo 10, quando diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas
que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí o texto diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, parece que para os discípulos, eles seriam uma espécie de corrente se o elo entre eles fosse o amor de Jesus. É isso que acontece conosco. Nós somos uma grande corrente, uma corrente espiritual. E o elo que nos une é justamente o amor de Jesus. Não é? Nós somos um porque Jesus nos amou e nos alcançou com esse amor. E com esse mesmo amor que nós vamos amar o nosso próximo. Vamos nos amar uns aos outros. Amém, irmãos? O segundo aspecto que nós vemos dessa oração de Jesus é que a unidade da igreja apresenta Jesus ao mundo. A unidade da igreja que vai deixar claro a mensagem e a presença de Jesus em nós, na própria igreja. E aí eu vou reler o versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, irmãos, em primeiro lugar aqui, nesse aspecto da unidade da igreja que apresenta Jesus ao mundo, que a gente percebe, é que Jesus fala que nós recebemos a glória. Dei-lhes a glória que me deste. Que glória é essa? É a presença de Jesus em nós. Assim como o Pai vive no Filho e o Filho vive no Pai porque eles são um, Jesus vive em nós. E é por isso que nós nos tornamos um. A igreja, né? Nós que fazemos parte da igreja, nós somos um. Por quê? Porque Jesus Cristo habita em cada um de nós. Então, Jesus talvez tenha percebido ali a falta de unidade no cenáculo, não é? Porque um queria um lugar mais perto de Jesus, um lugar de honra, um queria se sentar à sua direita, outro à sua esquerda. Talvez Jesus estivesse, talvez não, com certeza Jesus estava percebendo a falta de unidade entre os discípulos. Um tinha acabado de sair do cenáculo, o traidor havia acabado de sair. Então Jesus percebe que a unidade era fundamental para que as pessoas olhassem para os discípulos, olhassem para a igreja que nasceria a partir daquele momento e crescem em Jesus como o enviado do Pai, o Messias enviado, o Cristo enviado para aqueles dias. Então, irmãos, as pessoas, o mundo, o mundo precisa olhar para nós e encontrar na igreja o fruto do amor de Jesus. E isso vai ficar perceptível para todas as pessoas através da nossa unidade. Então, com base nisso, a gente poderia afirmar que a igreja é a maior agência missionária na face da terra. Porque através da unidade, e aí o versículo 23 vai dizer que eles sejam levados à plena unidade. Essa plena unidade que vai fazer com que o mundo olhe para nós, olhe para a igreja de Jesus Cristo e contemple Jesus em nós. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando fala sobre esse texto, ele vai dizer que a unidade é uma credencial. A credencial é o que vai nos dar crédito para apresentar Jesus ao mundo. Então, ninguém vai fazer isso, ninguém tem esse poder de apresentar Jesus ao mundo, só a igreja, através da unidade em Jesus Cristo. E aí eu gostaria de falar sobre o terceiro aspecto dessa oração de Jesus por unidade. E o terceiro aspecto é que a unidade leva a igreja a desfrutar da glória de Jesus. Então eu gostaria de reler o versículo 24 que diz assim: Pai,
que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Então, irmãos, essa passagem nos mostra, nos remete para o destino eterno de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus ora para que nós estejamos com Ele na sua glória. Então isso fala da eternidade, é uma mensagem de esperança para cada um de nós. Pode até demorar, talvez nós estejamos achando que Jesus está demorando, que as promessas estão demorando a se cumprir, mas isso é uma mensagem de esperança para cada um de nós, porque Jesus ora ao Pai por isso, para que nós estejamos com Ele na sua glória, e quando isso acontecer, nós estaremos com Ele face a face, não mais como se nós estivéssemos olhando por um espelho, mas nós estaremos com Ele face a face, nos relacionando com Jesus e o conhecendo de fato como Ele é. Então esse vai ser o momento para todos os crentes de todas as épocas. O amor de Jesus nos uniu e nos une aqui na terra para que nós sejamos unidos eternamente no céu. Então, irmãos, esse movimento de unidade que nos leva a Cristo precisa começar aqui e agora. É como se nós estivéssemos num grande ensaio daquilo que irá acontecer na eternidade. E na eternidade e para todo sempre. Esse é o significado. Aí eu gostaria de trazer algumas aplicações para a vida da gente. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer para mim e para você, para a gente compartilhar na célula durante a semana, é que de fato não há unidade sem Cristo. Não há unidade sem Cristo. Talvez esse seja um dos grandes desafios da igreja. A unidade. A unidade, nós sermos um, nós nos amarmos como Jesus nos amou. A gente ter que ter tolerância, paciência em amor uns com os outros, diferentes como nós somos. Talvez esse seja o grande desafio. É por isso que em meio à sua angústia, antes de sair do cenáculo, Jesus ora por unidade. Porque Jesus sabia que isso seria um grande desafio para os seus apóstolos. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, como muitas vezes os apóstolos se desentendiam, Paulo com Pedro, Paulo com João Marcos, não é? Então essa questão da unidade seria difícil, continua sendo difícil, mas Jesus ora por união. E não é uma união organizacional, não é uma união religiosa apenas, não é uma união denominacional, que muitas vezes nós falamos assim, a igreja precisa ser uma, não é? Não há diferença entre batistas e presbiterianos e assembleianos. Não, de fato não há. Nós somos uma igreja. Mas Jesus está falando aqui de uma unidade espiritual. Para que espiritualmente todos nós, os crentes de todos os tempos, nós sejamos um em Jesus Cristo. O versículo 21 vai dizer assim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então, o exemplo de unidade está na unidade do Pai e do Filho. É essa unidade que ele deseja para a igreja, para a sua igreja. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos preservar a unidade da igreja. Porque Jesus ora por isso, tamanha importância, Jesus ora por isso. Nós precisamos preservar a nossa unidade, porque a falta de unidade enfraquece a igreja. Então, no nosso meio, nós não podemos ter divisão, irmãos, crítica, brigas entre os irmãos. Já foi o tempo. O tempo agora, de maneira madura,
principalmente que a nossa igreja presbiteriana do aeroporto, terceira igreja presbiteriana de Itaperuna, no tempo em que nós vivemos, o Senhor nos chama para um estado de unidade, não de divisão, não de contendas, não de cismas, porque o que Jesus tem para cada um de nós é unidade. E se a gente não tiver unidade na nossa igreja, se a igreja de Jesus Cristo não for unida, talvez as pessoas de fora olhem para nós e digam: quando vocês resolverem as suas divergências internas, talvez a gente creia na mensagem que vocês pregam. Então, é fundamental que essa unidade seja presente entre nós, nas nossas vidas, no nosso meio. A unidade em Cristo quando nós temos a unidade em Cristo, tem que haver relacionamentos saudáveis, verdadeiros, maduros. Precisa haver compromisso da nossa parte. Quando há unidade, há compromisso. Compromisso com o reino de Deus, mas compromisso uns para com os outros. Compromisso com a missão da igreja na comunidade, como a nossa igreja fez nesses dias. Compromisso com o reino. Precisa haver fidelidade da nossa parte. Fidelidade na assiduidade dos nossos encontros. A gente está distante hoje dos nossos encontros presenciais, mas quando a gente voltar, porque a gente vai voltar, que haja fidelidade da minha parte e da sua parte. Que haja fidelidade no serviço, no servir ao próximo, no serviço ao reino de Deus. Que haja fidelidade nos nossos compromissos financeiros, na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E porque tudo isso leva a gente para um estado de unidade, irmãos. A unidade acontece quando a igreja tem uma mesma visão. Está todo mundo dentro dessa mesma visão, caminhando numa mesma direção. Porque, irmãos, se não for assim, não haverá unidade. Nós seremos uma igreja separada, dividida, mas precisa haver unidade no nosso meio, porque Jesus orou para que nós fôssemos assim, assim como o Pai, assim como o Filho, assim como Jesus. O Pai e o Filho são um. É isso que Jesus deseja de cada um de nós. Quando eu falo sobre unidade, eu me lembro daquela ilustração, não é, que eu conto no finalzinho da nossas estações de crescimento, nosso módulo de vida vitoriosa, que é aquela ilustração do purê de batatas, não é? E a gente sabe, a gente vai comprar batata no mercado para a gente trazer para casa, cada uma tem um tamanho diferente. Uma é grande, outra é pequena, uma tem um carocinho, uma está limpa, uma está suja, uma tem aquela bolinha escura, a outra não tem, não é? Você traz para casa, quando você coloca na sua fruteira, na sua cestinha lá de legumes, continuam sendo batatas diferentes, tamanhos diferentes. Quando você vai fazer um purê de batatas, você pode descascar a batata, você corta com todo cuidado. Você termina de cortá-las, elas continuam sendo diferentes. Se você picar a batata para colocar na panela, elas continuam sendo diferentes. Uma é mais pontuda, outra arredondada, são diferentes. Agora, quando ela vai para a panela e passa pelo fogo, e ela cozinha, e a gente tira as batatas da panela e a gente amassa, e a gente põe o sal, a gente põe o azeite, a gente põe a margarina e a gente põe um pouco de leite e a gente mistura, irmãos, vira um cheiroso e um gostoso purê de batatas. Você pode virar a tigela, que se for um purê de batatas como eu faço, ele não vai cair, porque ele é grosso, ele é compacto. Não tem mais diferença entre as batatas, é uma massa apenas. E é isso que Jesus deseja de nós.
que eu e você, que a nossa igreja, que a igreja ao redor do mundo, que nós sejamos unidos. Não como batatas numa cesta, mas como um gostoso e cheiroso purê de batatas. A segunda aplicação que eu traria para a gente é que nós precisamos ser e usar a nossa credencial de igreja no mundo. A gente precisa ter essa credencial. A igreja precisa ser uma instituição no mundo que tenha crédito para pregar a respeito do Evangelho de Jesus. As pessoas precisam olhar para a igreja e sentir firmeza na palavra, no exemplo, no testemunho. Então, de fato, é uma credencial. Tem muitos pastores da televisão que as pessoas de fora, os não crentes, eles não param para ouvir, não tem credibilidade alguma. Então, irmãos, é por isso que eu não acredito nos encontros ecumênicos. Eu não vejo nenhuma eficácia nesses encontros ecumênicos de várias religiões e seitas e reunidas, porque a verdadeira mensagem redentora só vem através de Jesus. E a igreja que tem essa palavra redentora que salva é só a igreja. Nenhuma outra religião, nenhuma outra seita tem essa palavra que tem o poder de salvar. É a igreja que possui isso. Então, a glória que nós recebemos está em Jesus Cristo habitar em nós e fazer de nós um só corpo, uma só igreja, um só povo. E o versículo 23 vai dizer que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, é através da igreja que o mundo vai conhecer Jesus. É através da unidade da igreja. Então, irmãos, a gente não tem poder de criar essa unidade. Porque quem cria essa unidade é o Espírito Santo, através de Jesus que habita em nós. Mas nós temos o poder e nós devemos conservar essa unidade. Isso a gente pode fazer. Então, nós não podemos ser pivô de uma divisão, de uma discórdia, mas muito pelo contrário, para que não haja falta de unidade no nosso meio, a gente precisa ceder. Muitas vezes a gente precisa agir com sabedoria, a gente precisa ter sensibilidade, né? Ao ouvir as pessoas. Às vezes a gente precisa até falar pouco. A Bíblia fala para a gente falar menos e ouvir mais. Então a gente precisa, para não causar dano no corpo, suportar às vezes o prejuízo em amor. E aí está o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 8. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Percebem, irmãos, a mensagem de Jesus para os seus discípulos? E essa mensagem para cada um de nós, é por isso que Jesus ora por unidade. Tão importante seria, tão importante é a unidade no nosso meio. E a terceira e última aplicação, para a gente fechar essa terceira parte da oração de Jesus, é que o céu aguarda todos os crentes. O céu nos aguarda. Chegamos à parte final da oração de Jesus. E Jesus orou para que um dia estivéssemos com Ele na sua glória. E a gente sabe pouco do céu, irmãos. A gente tem pouca ideia do que vai ser o céu, quem estará no céu, como as coisas serão por lá. A gente tem dúvidas até onde será o céu, onde de fato será o céu, como que isso vai acontecer. Mas a verdade hoje, irmãos, é que a gente vive por fé. É por fé que nós cremos nessas coisas. Não é por aquilo que nós vemos, mas é por fé, como a Bíblia diz. Mas é
através do que Jesus fala aqui, que nós cremos que um dia nós estaremos com Ele na sua glória. E a Bíblia fala para a gente que nós vamos conhecê-lo, nós vamos estar com Ele face a face. Então, nós estaremos juntos com aqueles que já se foram. Essas são certezas que nós temos. Talvez a gente encontre no céu, na eternidade, pessoas que nós achávamos que não estariam. Eu não sei se no céu a gente vai ficar surpreso. Se isso acontecer, talvez nós fiquemos surpresos com algumas pessoas que nós achávamos que não estaríamos lá. Mas por outro lado, nós vamos encontrar pessoas que nós temos certeza que estarão lá. Ah, irmãos, isso vai acontecer. Tem pessoas que eu tenho certeza que estarão lá. E nós juntos desfrutaremos dessa glória de Jesus com todos esses irmãos para todo sempre. Então, irmãos, eu tenho certeza que nós encontraremos lá, por exemplo, a irmã Cecília. Ela estará lá. A Aline Teodoro estará lá. A irmã Loides, presbítero Isaías, irmãos, eles estarão lá. Nosso diácono Salúcio estará lá. A irmã Zezé Rangel, irmã Creuza Brito, a irmã Balbina, que eu não conheci, nem a irmã Creuza Brito, não conheci, a irmã Neuza Braga, a mãe da Ivanete, elas estarão lá. Maria Lopes Boechat, Rui Branco, José Ari Boechat, Jandir, Calixto, Pantaleão, Pastor Vitor, estarão lá. Esses estarão lá. Presbítero Geovan, presbítero Amaral, presbítero Carlos Roberto, presbítero Guilherme, presbítero Arlindo, que um dia chamei de Aloísio, quase levei uma bronca, Dona Alice e o pequenino Gabriel. Irmãos, eles estarão lá. Meu irmão, levado para Jesus há 30 anos atrás, minha mãe, meu pai há 1 ano atrás, todos estarão lá, isso eu tenho certeza. E nós estaremos juntos com Jesus, desfrutando, vendo a sua glória, nos relacionando com Ele, face a face, conhecendo Jesus, o Pai, como eles são. Eu queria, para terminar essa série de mensagens, ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a mensagem de Jesus, a última mensagem de Jesus ali no cenáculo para os seus discípulos. Feita essa oração de Jesus por cada um de nós, o versículo 18 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. É isso, irmãos. Essa é a parte final do encontro de Jesus com seus discípulos ali no cenáculo. Depois disso ele sai para o Monte das Oliveiras
onde seria traído, preso, torturado, julgado, condenado, para depois ser pendurado numa cruz e morrer ali pelos nossos pecados. A grande notícia é que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte, e ele prometeu que um dia nós venceríamos também. Ele ressuscitou, subiu aos céus, mas antes prometeu que vai voltar. E ele se encontra ao lado do Pai, à direita do Pai, esperando um momento que só o Pai sabe, quando o Pai virará para o Filho e dirá: filho, esse é o momento, pode ir, resgata a minha igreja, porque eles não são daquele mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Jesus, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado porque um dia o Senhor orou por nós e a sua oração nessa parte foi por unidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um. Tira de nós, Senhor, todo espírito de confusão, de divisão, de fofoca, de maledicência, tudo que possa prejudicar, Senhor, a nossa unidade. Que o Teu Espírito Santo continue em nós e através de nós. Que nós estejamos assim, orando e vigilantes, para que o inimigo não venha causar dano no nosso meio. Que as pessoas de fora possam continuar olhando para nós, como de fato já estão, olhando, dizendo que essa igrejinha aqui é uma igreja diferente. Que a ênfase, aquilo que pode se notar como uma evidência, é o amor, é o carinho, é a recepção. Senhor, que seja assim, que continue assim, que a gente possa preservar essa unidade que o Senhor tem nos dado e que é responsabilidade de cada um de nós. E que haja o desejo, a esperança no nosso coração de um dia estarmos na eternidade com o Senhor, vendo a glória de Jesus, participando de tudo isso, na certeza que nós estaremos para todo sempre juntos. Nós que estamos aqui com aqueles que já se foram. É uma promessa, o Senhor virá com estes para buscar estes, cada um de nós. Então nós queremos te agradecer, porque essa é a mensagem de esperança de Jesus para os seus apóstolos e para cada um de nós. Obrigado por esses 3 meses de ensinamentos de Jesus ali no cenáculo com seus apóstolos. Quantos ensinamentos nós tiramos, que a gente possa viver colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu quero orar agradecendo por esse momento, por tudo que o Senhor vem falando conosco ao longo desses meses. E eu oro assim em nome de Jesus, que um dia orou por nós. Amém.
Irmãos, estamos terminando. Que alegria, hein? Nós vimos aí no aviso, nossa campanha Igreja em Ação foi um sucesso espiritual, um sucesso social. Conseguimos juntar, se eu não me engano, 40 cestas, quase 40 cestas básicas, não é? Alimentando aí pelo menos 120 pessoas, se nós contarmos 3 pessoas por cesta. Então, irmãos, que alegria, mesmo em tempo de quarentena, de coronavírus, a gente tem trabalhado, a gente tem se encontrado, a gente tem se reunido, a gente tem orado juntos, irmãos, e a gente pode também olhar para a sociedade e tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Irmãos, que a gente continue nessa mesma expectativa, com essa mesma motivação no nosso coração, sem desanimar. Eu quero incentivar você que se encontra desconectado de tudo que a igreja vem fazendo ao longo desses 2 meses, para você se achegar. Se achegue a uma célula online. A célula do Jurandir e da Renata estão com célula online, a célula da Nininha, a célula do Douglas e da Janice. Participe de uma célula, participe das lives durante a semana, 7 horas todos os dias, alguém diferente falando, palavras abençoadoras. Quero incentivar os jovens, poucos jovens participando das lives com o André, agora num novo horário, terça e quinta, às 10 horas da noite. Irmãos, vamos nos unir, vamos estar juntos, porque a hora que essa quarentena passar, a gente vai voltar lá para os nossos encontros presenciais, mas nós não vamos voltar de qualquer maneira, não. Nós vamos voltar cheios do Espírito Santo, sedentos da presença do Senhor, da comunhão dos irmãos. Então, eu quero, de fato, como pastor, se você me considera seu pastor, eu quero te pedir, você que está aí desanimado, desconectado, afastado, venha para perto. A igreja está ativa, trabalhando e produtiva, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Vou orar aqui, ora aí na sua casa, com a sua família. Vamos fazer essa oração final. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa semana, obrigado por esses dias. Apesar de todas as lutas, todas as incertezas desse país, na área da política, da economia, da saúde, da segurança, nada disso nos traz segurança, mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do mal, é o Senhor que nos dá vida, ou é o Senhor que nos chama para Ti. Tudo vem do Senhor para a vida da gente, para a vida da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, porque nós temos conseguido pagar tudo, todos os salários, todos os encargos, tudo pago. Glória a Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado dos nossos lares. O Senhor tem sido o nosso provedor. Nós queremos te apresentar toda a gratidão do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo, de volta ao cenáculo, todas as suas palavras ali para os seus apóstolos que nos alcançaram nesses dias. Ajuda a gente, Senhor, com toda a nossa limitação, a colocar tudo isso em prática. Então, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, tão amado, que entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós, que o Espírito Santo, irmãos, que a presença dele, o manifestar dele, o suprimento dele, a paz, a alegria, unção e poder dele, sejam com vocês, irmãos queridos, nesses dias, até a gente poder se encontrar novamente presencialmente, até que Jesus venha para nos buscar. Então que seja assim, irmãos, hoje, nesses dias e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse tempo. Vamos continuar juntos e em breve nós estaremos lá no nosso templo, lá na nossa sede,
juntos novamente. Que Deus nos abençoe. Boa semana para vocês. Amém. Tchau. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!